Aleluia. Irmãos, eu quero compartilhar com você nessa noite a palavra de Deus. E eu quero agora a sua atenção. Os irmãos sabem, nós estamos debaixo de uma palavra profética nesse ano de 2023, que é o ano da casa cheia. Quero lembrar os irmãos que daqui a 10 dias nós começamos o nosso primeiro jejum do semestre, amém? Com certeza para que a casa fique, 21 dias para que a casa fique cheia. Nós vamos ministrar na vida dos irmãos por 21 dias, como nós fazemos, e vamos crer que de fato o Senhor vai encher a sua casa, sua família, sua vida, e nós como igreja também, amém? Quantos dizem amém por isso? Pastor, encher de quê? A Bíblia fala que Deus quer encher de tudo que é bom: saúde, alegria, cura, paz, ousadia, unção, poder de Deus. Nós temos promessas para isso. Nós temos uma palavra da parte de Deus liberada sobre nós como igreja, e você já deve ir se preparando aí para participar do jejum. Nós vamos distribuir domingo que vem alguns convites para você convidar amigos também. Mas o meu encargo é que você possa realmente entrar na experiência de viver uma vida plena. Casa cheia é plenitude de Deus. A Bíblia fala que Jesus veio para trazer vida, para que a sua casa realmente seja cheia, e nele está a plenitude de todas as coisas. Eu sei que às vezes nós procuramos tantas coisas e nos esquecemos que no Senhor está essa plenitude. E é interessante porque você precisa olhar para a casa de Deus para entender como entrar nessa experiência. E o Velho Testamento, ele sempre foi a sombra das realidades que Deus nos chama para viver e experimentar hoje. Você se lembra, no Velho Testamento, Deus morava no templo. Deus tinha uma casa física. E no Velho Testamento aconteceram 2 templos. O primeiro templo foi o templo de Salomão. Foi o templo mais glorioso, mais impressionante. E a Bíblia fala que quando eles terminaram essa grande construção, a glória de Deus encheu aquela casa, encheu aquele templo. Mas esse templo foi destruído. Por que a glória desse segundo templo seria maior? Porque nesse templo Jesus entraria 2000 anos depois, ou milhares de anos depois. Jesus entraria ali. Por isso ele teria uma glória maior. Foi lá que o véu se rasgou de alto a baixo, e que o Senhor pôde sair e o homem pôde encontrar o templo glorioso. Deus morava lá. Mas naquele dia, quando o véu foi rasgado, o Senhor saiu de lá. E aí começa então o terceiro templo. O terceiro templo não é o que vai ser construído, é você e eu. Deus mudou de endereço para sempre. E agora nós somos a casa de Deus. Quantos dizem glória a Deus por isso? Disso, Deus mora dentro de você. Puxa vida, que o Senhor nos abra os olhos. Por que nós vivemos às vezes ainda com tantas angústias, não é? Tantos temores. Nós buscamos fora o que nós temos dentro. Buscamos em tantas para nos preencher. Mas na verdade o Senhor já está dentro de nós. E na prática, a sua vida, que é a casa de Deus, já está cheia. Tudo que você precisa já está aí. O Senhor agora, habitando em nós, é essa casa. Mas é interessante que, então, pastor, o que nos falta? O que nos falta é revelação. Revelação das verdades que nós já temos. Ter uma experiência de casa cheia, de tudo aquilo que é promessa de Deus na nossa vida, depende da revelação que você tem. Porque o justo viverá pela fé. É a fé que libera o acesso às verdades que são suas, na sua vida. Eu não sei quanto aos irmãos, eu tenho um encargo no meu coração de realmente olhar para o Evangelho, ler a palavra de Deus e entrar na experiência dela. Eu queria querer ler a Bíblia, ouvir uma pregação e achar apenas interessante. Cada vez que você ouve uma promessa de Deus, você fala: Senhor, eu quero experimentar isso. Eu quero entrar nessa experiência, eu quero provar essa verdade. Amém, irmãos?
Caso contrário, você se torna apenas um ouvinte e não entra na experiência. Mas voltando então, o que você precisa entender é que são das verdades que estão ali, você pode experimentar um pouco mais dessa experiência que nós chamamos da casa cheia, da vida cristã plena de Deus, cheia do Espírito, que vale a pena de ser vivida, que faz diferença na onde você vive. E essas experiências eu chamo de portas de revelação. Por que eu digo isso? Lá no segundo templo, quando ele é restaurado, no tempo do profeta Ageu, se você ler no livro de Neemias, o templo já estava restaurado, mas os muros da cidade estavam destruídos. Então Neemias é enviado para lá, porque sem os muros, a casa de Deus estava desprotegida. E ele restaura então os muros, e ele restaura 12 portas. Em volta do muro haviam 12 portas. Na Bíblia, nada é por acaso. O número 7, por exemplo, ele fala de uma ação completa de Deus no presente século, aqui na terra. Mas o número 12 é a plenitude de Deus para a eternidade. Por isso que lá em Apocalipse, a Nova Jerusalém, tudo é 12. Se você olhar, são as 12 pedras, as 12 portas, tudo é 12. Porque é Deus agindo para toda a eternidade. E é interessante que nesse templo tinham essas portas. E essas portas nos falam de experiência. Porque Jesus diz que Ele é a porta. Ele é a porta e Ele é o caminho. Quem passar por Ele achará pastagem, encontrará paz. Pastor, o que é uma porta? A porta é uma experiência de revelação que você tem no Senhor. E é muito importante que você perceba isso claramente, que Jesus, Ele é que traz a porta é uma experiência que transfere você de um lugar para o outro. Olha o que diz João capítulo 10, verso 7. Jesus, pois, afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Uau! Veja, cada porta é uma revelação. Jesus, a Bíblia fala que Ele é a porta e Ele é o caminho. Caminhos fala do processo de transformação de Deus em toda a longa história da nossa vida. Você está sendo transformado dia após o outro. E esse processo vai durar a vida toda. É um caminho. Jesus é esse caminho. Amém, irmãos? Os irmãos estão comigo hoje? Dia que chove você fica calado, né? Mas o caminho é um trabalhar de Deus. Mas e a porta? A porta não. A porta é uma experiência que pode mudar você de lugar rapidamente. Por exemplo, você está na cozinha da sua casa. É um ambiente. Lá tem mesa, cadeira, talher, garfo, prato, geladeira, fogão. Mas quando você passa pela porta, está na sala. Converti numa casa. Naquela noite eu fui ali e eu passei por uma porta espiritual. Um portal de glória estava lá. Eu tive um encontro com Deus. Eu passei por Jesus. Eu passei pela porta. Eu me lembro que eu entrei naquele lugar, nem imaginava que ia acontecer comigo, mas eu tive uma experiência tão poderosa. Eu senti a presença de Deus. Eu não sabia explicar o que estava acontecendo. Eu literalmente estava nascendo de novo. E eu saí daquele lugar, eu me lembro, não era mais a mesma pessoa. Eu não sabia explicar. Algo tinha acontecido comigo. Eu costumo dizer que a experiência de nascer de novo é uma explicação mais ou menos assim: eu sei que eu sou outra pessoa. Você não sabe explicar, mas você tem uma convicção. Algo mudou dentro de mim. Quantos têm essa convicção? Não é igual para todo mundo, mas todo mundo que nasceu de novo sabe que algo aconteceu na vida dele. Eu me lembro que naquela não explicável literalmente, eu falava: gente, mas que coisa, parece que não sou eu. E de fato não era. Um novo homem, uma nova vida tinha acontecido. Deus mudou a minha história. Eu me lembro da noite em que eu tive uma experiência de porta com o batismo do Espírito Santo, que eu recebi o dom de línguas. Foi uma experiência poderosa, mudou completamente a minha vida. Momentos
da nossa caminhada com Deus, nós passamos por essas portas espirituais. E são essas portas que todas elas apontam para Cristo, é que nos introduzem na cidade. Por que as 12 portas tiveram que ser restauradas? Para que as pessoas tivessem acesso ao templo, à casa de Deus. Você não pode entrar na experiência sem as revelações das portas, porque são as portas que te levam para dentro da experiência. Quem está me entendendo? Então hoje eu quero passar por essas portas rapidamente com você. Não vou me demorar em cada uma, mas eu quero mostrar essas revelações que estão aqui, que são sombras. Cada porta que tinha naquela muralha é uma revelação. Diz que a primeira porta que estava lá é justamente a porta das ovelhas. Jesus acabou de falar: eu sou a porta das ovelhas. E a primeira porta é essa. Lá em Neemias capítulo 3, verso 1: levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos. Os sacerdotes edificaram a porta do gado, a qual a consagraram. Essa porta, chamada ou porta do gado, era a porta que passavam as ovelhas que iam ser sacrificadas no templo. Jesus não tinha vindo, então os animais eram mortos no lugar dele, prefigurando aquele que ia vir. Mas chegou um dia que Jesus é a ovelha que foi sacrificada. Ele é essa porta e ele é essa ovelha que foi morto no nosso lugar. Olha para cá, amados. Sabe, às vezes eu me preocupo que você não se acomode a ouvir certas verdades e pensar assim: eu já sei isso aí. Próximo pastor. Não, calma. Não fique pensando que a vida cristã é um curso. Não é algo que você aprendeu um dia e não precisa meditar todo dia. Você foi salvo nele e precisa viver nele. Quem está me entendendo? São verdades tão poderosas na nossa vida e que são profundas demais para entender apenas com a mente. A experiência da porta das ovelhas é a experiência daquele que foi morto no nosso lugar. Eu estava meditando nela hoje. Cada vez que eu medito, Deus abre um pouco mais o meu entendimento. Essa porta, ela pode ser a porta da sua, da experiência realmente da obra consumada, porque foi lá na cruz, o Senhor como ovelha muda. Olha esse texto, é um texto poderoso, né? A Bíblia diz aqui em Isaías capítulo 53, verso 7, olha o que diz. Isaías 53, 7: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Eu estava pensando nessa porta. Ela é a porta da experiência do amor de Deus na nossa vida, porque a Bíblia diz que Deus prova o seu amor. De que maneira? Nos dando uma bênção? Não, Deus nos dá bênção, mas isso não prova o amor de Deus, porque bênçãos vêm em vão. Deus prova o seu amor impedindo que a gente tenha tribulação? Também não. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Essa é uma grande prova do amor de Deus. No meio da luta, não fique perguntando se Deus me ama porque eu estou sofrendo. Você está sofrendo porque aqui não é a sua casa. Estamos aqui de passagem, mas no meio da luta, lembra, Ele é a porta das ovelhas. Ele é a ovelha que foi sacrificada no meu lugar, e para provar o quanto Ele me ama. A Bíblia diz que aquele que não negou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Sabe, uma das coisas que eu medito todo dia é nessa revelação. Eu levanto de manhã e eu gasto um tempo do que eu sou um filho amado. Foi essa a verdade que Jesus veio revelar. O novo nome que Ele veio revelar é Abba, Paizinho. A Bíblia fala que nós não recebemos o espírito de escravos. Hoje eu estava orando esse texto. Nós não recebemos o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas recebemos o espírito de filiação, no qual clamamos: Abba, Pai. Olha que a Bíblia fala assim: de que grande amor nos concedeu o Pai,
de sermos chamados de Deus. E de fato, somos filhos. Eu estava aqui hoje no louvor, olhando para os irmãos, percebendo o amor de Deus por cada um de nós. Olha, irmãos, uma das maiores e profundas e poderosas experiências que vai levar você a viver uma vida de casa cheia, de plenitude na vida cristã, é a revelação de que você é filho e é filho. Você pode ter tido experiências ruins com o seu pai de carne e sangue. Talvez o seu pai foi embora, ou você perdeu o seu pai morreu. Seu pai não é perfeito. Isso atrapalha muito o seu entendimento e a sua relação com Deus. Mas o Senhor é um pai que não te abandona. Você não está sozinho. Ter um pai é ter herança. Ter um pai é ter proteção, é ter direção, é ter cuidado, é ser guardado. Tem muitas implicações. Por isso essa é uma porta tão importante, porque foi nela que Jesus provou o seu amor por você. Essa é uma experiência, você tem que lembrar disso todo dia. Todo dia você precisa confessar essa verdade. Quando Jesus foi começar o seu ministério, o céu se abriu, a voz que ele ouviu foi essa: esse é o meu filho amado. Depois ele ouviria: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Ele falou o que para essas vozes? Não recebo glória aqui. Se ficam as críticas, ele falou: Senhor, perdoa, não sabem o que fazem. Mas quando ele ouviu: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, foi nessa voz que ele se apoiou. Você precisa meditar. Eu não sei quantos irmãos estão fazendo o devocional da graça comigo. O que eu estou fazendo, tudo isso, é lembrar para você de várias maneiras que você é amado. Não sei se você percebeu, eu estou exercitando essa verdade diariamente, numa pequena porção, constante. Teve dias que eu fui gravar esse devocional, gravei um, gravei dois, lá na presença de Deus. Porque eu vou falando do amor de Deus, eu sou o mais abençoado. Essa é a porta das ovelhas. Você um dia passou por essa porta. Ele é a porta das ovelhas. Ele é a ovelha que foi sacrificada, mas ele também é a porta que você como ovelha passa, para lembrar todo dia que você é amado. Medita nela, ela é tão importante. Ela vai levar você a essa experiência. Essa é a primeira porta. Eu não creio que alguém possa ter uma experiência de vida abundante sem lembrar que é amado todos os dias. Quantos estão aqui, diga amém. A segunda porta é a porta do peixe. Era por essa porta que os mercadores, eles passavam para fazer negócios ali, porque eles traziam os peixes. E é claro, essa porta nos fala da porta da salvação, porque Jesus falou para Pedro: vou te fazer pescadores de homens alcançados. Os irmãos, às vezes você já se acostumou, e talvez você não dá muito valor na revelação de que uma vez salvo, salvo eternamente. Outro dia eu respondi isso nesses postzinhos de Instagram. Sempre que eu falo disso fora do nosso contexto de igreja, dá um maior bafafá. É um monte de gente questionando, um monte de teólogo mostrando um monte de versículos a respeito do reino. Confundem reino, disciplina com perca de salvação, misturam os negócios tudo e viram uma confusão na cabeça deles. Muitos irmãos se incomodam, mas o que mais me impressiona é o quanto as pessoas ficam indignadas e lutam para convencer de que você pode sim perder sua salvação. Fazem questão de lutar por isso, sendo que deveria. Eu não sei, parece que na minha cabeça até não faz muito sentido, mas eu acho que tem mais sentido que Deus não vai me deixar perder do que eu poder me perder. Você sabe, queridos, qualquer filho meu, ele pode até se revoltar contra mim na sua adolescência e dizer: eu não vou ser mais seu filho, e eu vou lá no cartório e seu nome do meu nome. Ele vai lá, talvez na frente do juiz, sei lá o que, e tira o meu nome do nome dele. Não sou mais seu filho. Pergunto para os irmãos: vai adiantar? Foi gerado por mim. Uma vez gerado, gerado para sempre. Porque um filho imaturo, adolescente, pode se revoltar, não deixa de ser pai. Eu li a história de uma mulher de Deus. O filho dela queria ir para o carnaval, uma bagunça, uma confusão. Ela falou: você não vai não.
E ele falou: eu vou, meu avô vai pagar o ingresso para eu ir. Ele falou: seu avô pode pagar o que quiser, mas quem manda aqui sou eu. Você mora aqui. Mas quando eu fizer 18 anos, então você vai ver. Pá, eu vou ver se você sair de casa. Porque aqui na minha casa, enquanto você morar aqui, você pode ter 25, 30. E ele ficou muito revoltado. Ela conta. Trancou no quarto uma semana. Emburradinho, beiçudinho, galudinho, tupetudinho. Mas ela era uma mulher madura, uma mãe sábia. E ela disse que uma semana ele saiu do quarto, indignado, e falou: você quer saber? Falou para ela: eu não te amo mais. E ela falou para ele: olha, meu filho, não me ama mais. Eu respeito ela, porque a minha já está tomada. Te amarei até o fim. Mas vai fazer enquanto estiver aqui só o que eu quero. A liberdade custa, né? Custa as contas da sua casa. Você deveria honrar seu pai. Mas isso não é dizendo o seguinte: é que Deus é assim. Às vezes, filhos pródigos perdem a herança antes, querem a morte do pai antecipada. Porque pedir a herança enquanto está vivo é isso. Já que você não morre mesmo, me dá o meu dinheiro. E a Bíblia fala que aquele menino é o típico crente que cria na perca. Eu respondi isso outro dia, não sei se vocês gostaram ou não. Mas eu estava pensando nisso. Ele foi para a farra, ele foi para o pecado, ele atolou a cara na lama. Quando ele não tinha mais nada, ele falou: eu vou morrer de fome, vou voltar para casa. Mas quando ele pensou: vou voltar, o que ele disse? Eu vou falar para o meu pai: não sou digno mais de ser seu filho. Perdi a salvação. Me trata como um dos empregados. Não foi isso que a parábola tem? Fala. Mas quando ele chega para falar isso com o pai dele, o que o pai dele fala para ele? É verdade, você escolheu livre-arbítrio. Eu amo esse negócio de livre-arbítrio. Como se Deus não fosse soberano. Deus deixa você espernear, mas a vontade dele vai ser feita. Ele é soberano. No final todo joelho se dobrará. Até o diabo vai confessar que Jesus é o Senhor. Vai ser salvo não, mas vai reconhecer. Tem gente que tem dó do diabo, né? Que ele seja salvo. Olha para cá. Você sabe, o menino volta crendo que tinha perdido, mas o pai nem conversa desse assunto com ele, nem toca no assunto. Ele simplesmente fala: a festa já está pronta. Você achou que estava perdido, para mim nunca deixou de ser filho. Já colocou todas as coisas. Então, por mais que irmãos... Agora, por que essa verdade, essa porta do peixe é tão importante na nossa vida? Porque você tem segurança. Você sabe que apesar dos seus erros, das suas falhas, você é filho. Deus pode disciplinar você, mas nunca vai te amaldiçoar, nunca vai desistir de você. Nós temos um pastor na nossa igreja, que ele era de uma igreja quando ele era adolescente, que o pastor falou que tal pecado, se ele cometesse 2 vezes, não tinha mais salvação para ele. E o que aconteceu? E o pastor expulsou ele. E ele viveu mais de 10 anos, mandando o povo para a igreja para ser salvo, porque para ele não tinha mais jeito. Ele falava: vai você lá, você está perdido, vai lá, Deus vai te salvar, porque eu não tenho mais jeito para mim. Que coisa horrorosa, que angústia. Era filho. Viva com essa convicção. Bate no peito, vem salvo, salvo eternamente. Quantos filhos eternos nós temos aqui nessa noite? Você tem convicção, você está em paz. Pastor, mas eu não concordo, eu acho que perde. Eis que te digo, servo meu, não perca. Mas é arrogância. Você não foi capaz de se salvar. Não foste vós que me escolheste. Você é salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. E aquele que o Pai me deu, de modo algum lançarei fora. Ninguém arrebata da minha mão. Mas você é tão poderoso que você pode se arrebatar da mão dele. Ninguém me exclui, porque eu sou o super. Exclui o quê? Que exclui o quê? Ninguém escapa da mão dele. E outra coisa, quando você conhecer o amor de Deus, você não vai querer ir embora não.
Então fica na paz, querido. Eu não estou mandando você ir para o pecado, porque não compensa, o pecado traz consequências ruins. Mas eu quero que você conheça e viva em paz, na convicção de que você está salvo. A salvação é muito maior do que a salvação do inferno. Essa é uma porta que revela a grande bênção. Tem um versículo que eu amo ele. A Bíblia fala assim, ó: Senhor, renova em mim a alegria da tua salvação. Eu não sei o que você está passando, olha para cá. Talvez alguém possa estar até me assistindo aqui com uma doença terminal. Eu lamento, creio na cura. Mas pastor, e se não for curado? O máximo que vai acontecer é que ela vai ser curada no céu. Porque Deus cura todos. Uns ele cura para continuar aqui, e outros ele leva para curar. Mas no céu não tem doente. É ou não é, irmãos? E vai chegar um dia, você sabe, aí quando você lembra, você está passando por uma luta muito grande, mas olha para cá, você está salvo. Isso é maravilhoso, um negócio desse. O mundo não tem esperança, gente. Você, por pior experiência que você viva, você tem uma certeza: eu estou no céu, aleluia. O Senhor já te salvou. Agora, quando Ele te salvou, esse versículo ele diz, a Bíblia fala que você, uma vez que é filho, é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Junto com a sua salvação veio toda a herança do Senhor. E à medida que você crescer, essa herança vai ser acessada. Isso é casa cheia. Essa é uma porta, a porta do peixe, é a porta da sua salvação e de toda a provisão de Deus. Medita nela, lembra dela, porque isso vai liberar fé no seu coração. Quem está comigo aqui vai dizendo amém, aleluia. A terceira porta é a porta velha, chama porta velha. Neemias 3,6 diz: e a porta velha repararam na joiada. É interessante, na Bíblia, velho não significa necessariamente obsoleto, mas significa antigo. Jeremias capítulo 6:16 diz: assim diz o Senhor, ponde-vos no caminho, e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Por que tem muita gente que não está usufruindo da bênção da casa cheia de paz no caminho? Porque não está andando no caminho antigo. Olha aqui, amados, nós vivemos uma época de muitas vozes na internet, mas a pior das pragas que estão aqui chama-se autoajuda. Autoajuda. Nós vivemos a época da autoajuda. Por autoajuda? Nós vivemos a época da autoajuda. Por que a autoajuda está em alta? Porque a autoajuda é a mensagem do humanismo. O que é isso, pastor? O que o homem pode fazer. Por que esse está em alta? Porque essa é a doutrina do anticristo. Qual é o número da besta? Quem é que sabe? 666. Tem irmãos que a gente fala isso, ele misericórdia. E a Bíblia fala que é um número de homem. Quem lê entenda. Por que é número de homem? Porque 6 é o número do homem. O homem foi criado que dia, gente? 6º dia. Então o número da besta é o número do homem. O número 3 é algo completo na Bíblia. Jesus orou 3 vezes: se possível, passa de mim esse cálice. Paulo orou: Senhor, 3 vezes, tira o espinho da minha carne. Jesus ressuscitou ao 3º dia. Então quando você vê algo 3 vezes junto, é algo completo. O número 6 é o homem. É o homem no centro, é o homem dizendo: eu não preciso de Deus, eu resolvo a minha vida. Isso é o número da besta. Ele vem para tirar Deus do centro. Agora, como ele faz isso? Com autoajuda. Os livros que mais são vendidos hoje em dia é autoajuda. Os vídeos que estão em alta é o que você pode fazer. Viva a melhor versão de si mesmo.
Mas a melhor versão de si mesmo diante de Deus é um trapo de imundície. Para usar o nome, porque naquela época que a Bíblia disse isso, que a nossa justiça é um trapo de imundície, não tinha absorvente. Mas trapo de imundície é absorvente usado. É isso que o melhor que você pode ser na sua força é diante de Deus. Nada. Você quer desfrutar da casa cheia? Sai de cena. Não ande. Por que eu estou porta antiga? É a verdade antiga do Evangelho, de que o Senhor é tudo em todos. Ele é a nossa vida. Tem 2000 anos que essa verdade está sendo pregada. Mas agora você quer o novo de Deus. Eu quero a novidade. Qual que é a novidade que está aí na internet? Autoajuda. Tudo focado no homem. Eu estava conversando com um irmão, ele não é brasileiro, a igreja dele está na moda, não vou falar o nome. E aí, eu encontrei com ele, fui pregar numa conferência fora do Brasil, ele também estava pregando, nós comemos junto. Eu falei, como é que é essa história? Eu já tinha visto alguma coisa. Não, lá na nossa igreja, a gente está focado no dom de cada um. Legal. E como que é? Eu falei, dá um exemplo. Por exemplo, minha mulher é fotógrafa, então a gente investe no dom dela. Eu falei, é mesmo? E aí como é que é? Ela tira fotos interessantes, faz uma exposição, chama as pessoas e através da interpretação das fotos, ela mostra Jesus? Não é bem assim. Eu falei, como que é então? Não sei direito. É tudo voltado para o que o homem pode fazer. Mas isso não é futuro. Isso é só um inchaço de egos. Isso não é cristianismo. Isso é pesado. Nós vivemos num sistema de troca, de cobrança, de meritocracia. A escola é meritocracia, tem que tirar nota para passar. No vestibular é meritocracia. Os concursos são meritocracias. Na sua casa é meritocracia. É assim que funciona mesmo. É o mundo, mas não é o céu. No céu é o que Ele é, não o que eu sou. É o que Ele fez, não o que eu faço. Quando você tem que fazer, é pesado. É cobrança, é culpa, é condenação. Você quer casa cheia? Passa pela porta velha. Fica no Evangelho eterno. Para de procurar coisas novas na internet. Fica no Evangelho da graça de Deus, de que Cristo morreu por você, sendo você pecador, e agora te fez um filho herdeiro de Deus, que Ele te dá sem você merecer, Ele dá apesar das suas falhas, porque você é filho amado, justificado em Cristo, apesar dos seus erros, Ele te ama, te perdoou, te lavou, te justificou, porque aquele que Ele salvou, aquele que Ele escolheu, Ele salvou, e os que salvou, Ele santificou, glorificou. Completou a obra. Não é pelo que eu faço, é apesar de mim. Eu ordenei ontem 3 pastores no interior do estado de Goiás. Eu falei para eles, vocês vão ser ordenados para ser pastor. Você sabe o que é ser pastor? É ser chamado para participar de um trabalho de um Deus que não precisa de nada nem de ninguém, e que apesar de nós e das nossas falhas, nos permite participar da obra que é exclusiva dele. E no final ainda dá galardão se você não aprontar bagunça. Porque as suas obras, todas elas, Ele as faz por nós. Para de tentar outra coisa. Aprende, você quer casa cheia? Passa pela porta velha. Aprende a considerar o Senhor em todos os seus caminhos. O que é autoajuda? Sou eu tentando resolver meus problemas. O que é porta velha, porta antiga, porta eterna? O Evangelho é considerar Deus. Senhor, eu estou nervoso, eu já tentei fazer as 3 respirações que o livro da autoajuda me ensinou como se acalmar. Segura 7 segundos, conta até 48. Tem essa técnica, mais ou menos assim, eu estou errando os números. Vai descobrir, dá vontade de matar do mesmo jeito no final. Não passa raiva. Mas isso é autoajuda. Experimenta falar, Senhor, eu estou com raiva. Estou tomado de mágoa, ressentimento. Meu ego está ferido, foi meu aniversário, ninguém me deu parabéns. Que eu sou tão importante que... Mas eu sei que isso é horroroso.
mas eu não consigo lidar, é verdade. Senhor, me dá graça, me ajuda, me tira de cena. Oh, Senhor, me ajuda a lembrar que o Senhor é que me ama e isso basta. Você vai ver, de repente um milagre acontece. O Senhor remove aquilo sem você fazer força. Considera o Senhor no meio da sua preguiça. Eu sempre falo isso, né? Eu devo estar numa luta com a preguiça, né? Porque eu fico repetindo. Mas funciona. Não tente autoajuda, tente ajuda do alto. E você vai ver que esse é o caminho que te coloca na casa cheia. Essa é a porta antiga. Essa é uma porta poderosa. Olha a outra porta. Essa porta é uma porta especial. É a porta do vale. Neemias capítulo 3, verso 13. A Bíblia diz que a porta do vale reparou-a Anum e os moradores de Zanoa. Essa porta era uma porta que dava em frente com o vale. E aqui está uma situação: se você não aprender a passar por essa porta, você nunca vai experimentar a casa cheia. Por quê? Porque no mundo tereis aflições. No mundo você vai passar por vales. Ninguém vive uma vida só de montanhas, né, irmãos? Todo mundo tem vale na vida, ou sou só eu aqui? Mas alguém aqui passa no vale? Tem alguém no vale aí nesse momento? Essa palavra é para você. Olha só, você sabe que em certa ocasião, olha para cá, os inimigos se levantaram contra Israel e atacaram eles numa montanha. E Deus interviu e deu a Israel a vitória. E os inimigos foram derrotados no alto da montanha. Eles se reuniram e falaram: não, nós perdemos a guerra porque nós guerreamos com eles na montanha. E o Deus deles é o Deus dos montes. Nós já ouvimos falar disso. Vamos fazer o seguinte, vamos armar uma cilada para eles no vale. Porque lá no vale Deus não vai estar lá. O Deus deles é só o Deus das montanhas. No vale eles vão ser derrotados. Está na Bíblia, você pode ler essa história. Só que a Bíblia diz que Deus ouviu isso e não gostou. E falou: porque eles disseram que eu sou só o Deus das montanhas e não sou o Deus dos vales, pode ir, eu vou vencer eles lá nos vales também, porque eu também sou o Deus dos vales. Jesus é a porta do vale para quem está passando por lá. Porque a Bíblia diz no Salmo 23, verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Se você quer ter uma experiência de casa cheia, no dia da luta, no dia mau, no dia do vale, no dia que você está passando angústia, lembra do que eu estou te falando hoje. Lá no meio do seu vale tem uma porta chamada porta do vale, e essa porta é Cristo. Passe por ela e Ele vai tirar você de lá com mão forte. Porque não há noite escura que não amanheça, não há guerra que não passe. Os dias das suas lutas estão contados. Ele coloca termo à guerra. Ele diz ao mar: até aqui virá e não passará. Caiam 1000 do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido, porque no meio do vale o Senhor vai estender a mão para você. Essa é uma porta de esperança, de socorro. Enche o seu coração, querido. Romanos capítulo 15, verso 13, coloca para mim. Esse texto é maravilhoso. Esse texto reflete essa porta. Romanos 15, 13, câmbio. Aleluia. Tem que passar pela porta da paciência, né? É o computador. Será que o irmão está me ouvindo? Aleluia. Eu vou falar o versículo para você. O Deus da esperança nos enche de gozo e de paz no nosso crer, para que sejamos ricos de esperança pelo poder do Espírito Santo. Acertei? Acertei. Está decorado. É porque eu preciso dele. O dia que você precisar, você vai decorar também. Sabe o que significa essa palavra esperança? No original grego, expectativa de coisas boas. Vamos ler agora no grego? Lê comigo assim: e o Deus da expectativa de que coisas boas vão me acontecer, me enche de gozo e de paz no meu crer,
para que eu seja rico de boas expectativas no poder do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Essa é a porta do vale. Quando você estiver no vale, encha o seu coração de expectativa, de coisas boas, porque Ele é o Deus dessa porta que vai socorrer você. Todo dia eu mando uma confissão dessa para quem está comigo lá no devocional, para você orar, para encher o seu coração. Oh Senhor, deixa eu avançar, porque são tantas portas abençoadas. A próxima porta que está lá, em Neemias 3,14, é a porta do monturo. Pastor, o que é essa porta? É a porta do lixo. Era lá que jogava fora o lixo da cidade. Essa porta, quando ela é restaurada, fazia limpeza. E o lixo era lançado num vale chamado Inom, que aponta para o inferno. Que porta é essa? Que experiência é essa? É a revelação de que lá na cruz, olha para cá, Jesus se fez maldição no nosso lugar. Todo o lixo da sua vida foi colocado sobre Ele na cruz do Calvário. Ele é a porta do lixo. Ele é a porta que quando você passa por Ele, toda maldição, toda acusação, toda condenação, todo pecado, toda mácula que estava sobre a sua vida, fica lá. Quando você vai no encontro, nós temos aquela dinâmica, né? Você pega aquelas folhas horrorosas, cheia de demônios e pecados que você preencheu a noite inteira, horrorizado, que nem lembrava de tudo, ainda faltou mais um pedacinho para acabar de preencher. Por mim, pelos meus antepassados, se já não bastasse os meus, ainda tem que pôr o deles. E aí chega sábado à noite, que você já arrependeu, já perdoou, já foi perdoado, já tirou os demônios, descobriu que é amado. Aí você pega todas aquelas folhas e prega lá na cruz, lembra? Estou contando para quem não foi, né? Você vai ter que ir para ver. E a gente põe fogo naquilo, não, irmãos? Quando se lembra dessa cena, o que você sentiu aquele dia? Aleluia, está queimado, tudo queimado. E lá ficou. É só um símbolo dessa porta. Você tem que lembrar todo dia, e no meio do dia mau, que não tem maldição para você. Qual o problema dos irmãos? É que quando você está passando por um problema, a primeira coisa que você fala, deve ter alguma brecha na minha vida. O que eu fiz? Onde está a maldição? É coisa da minha família. Eu já vi muita gente falando, não pastor, eu estou eu tenho um pouco de depressão, porque a minha família é assim, minha avó era deprimida, minha mãe era deprimida, e eu também tenho depressão. Querido, os que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas e antigas já passaram. A sua família não é mais essa família de carne e sangue, só tem o mesmo sobrenome que você. Você agora é da família de Deus, e nessa família não tem maldição. Não tem maldição da morte, não tem maldição da depressão, não tem maldição de enfermidade, não tem maldição de miséria. Eu venho de uma família que tinha essa maldição, até tem, porque vai saindo para os que se convertem. Essa é a porta da acusação, me avisando que tem só mais 15 minutos para acabar. Olha para cá. Aí lá na minha família era assim, os homens prosperavam e quebravam, prosperavam e quebravam. E eu estava vivendo essa experiência quando eu converti, e o diabo queria me convencer disso, mas eu falei, não, eu passei por essa porta, não há mais maldição para mim, essa maldição não vai mais pousar sobre a minha vida, eu vou prosperar e nunca mais vou quebrar. E eu digo para você, na presença do Espírito Santo, essa tem sido a minha história por 33 anos, e vai ser a sua também, em nome de Jesus. Amém? Creia nessa porta. Você pode levantar a sua mão, levanta bem alta a sua mão assim, ó. Fala assim, eu estou em Cristo, nenhuma maldição há para mim. Aleluia, glória a Deus, nenhuma maldição. Você passou por essa porta. Depois, em Neemias 3:26 e Neemias 3:15, você vai encontrar duas portas. Eu vou colocá-las juntas aqui, até por causa do meu tempo. É a porta das águas e a porta da fonte. A porta das águas era uma porta que dava para um rio cristalino. Você abria ela, tinha um rio fluindo.
E a porta da fonte dava numa fonte que provavelmente era a fonte de Siloé, onde Jesus curou um cego. Ela nos fala da experiência com o Espírito Santo. Você não pode querer casa cheia, vazia do Espírito. Para você ter a casa cheia, você tem que estar cheio do Espírito. Por isso, a experiência de passar na porta da fonte, ou melhor dizendo, na porta, é isso mesmo, na porta, a fonte é a experiência do batismo. E as águas é a experiência de uma vida cheia do Espírito. Jesus traduziu isso. O que ele falou? Aquele que tem sede, vem a mim e beba. A água que você beber se tornará uma fonte a jorrar. O Espírito Santo é a água viva. Quando você é batizado no Espírito Santo, você bebe dessa água. E a água que você beber vai ser transformada numa fonte a você jorrar. Você não pode jorrar o que primeiro não bebeu. Beba do Espírito e você vai se tornar uma fonte por onde você andar. E as pessoas vão ser saciadas perto de você. Olha, eu vou dizer uma coisa, olha para cá. Sabe por que as pessoas vivem hoje uma busca desenfreada por tudo que está do lado de fora? Nós precisamos comprar, precisamos vender, precisamos viajar, precisamos fazer, precisamos estar, tanta coisa. A busca desenfreada pelas coisas exteriores é apenas a demonstração do vazio interior. Quando você é cheio por dentro, você está satisfeito por fora. Não fique procurando resposta em outras coisas. Seja cheio do Espírito todo dia. Percebe o que eu estou fazendo com você nesses dias, para quem está me acompanhando no devocional? Eu estou te conduzindo num caminho de águas. Eu te dou um versículo da palavra para você orar. Eu prego 10 minutos para você alimentar a sua fé. Eu te dou uma confissão para você fazer. Mando uma música para você cantar. Porque eu entendo que a maioria das pessoas tem dificuldade de ter uma disciplina. Eu estou organizando o projeto daqui para frente. Eu estou pensando até em restaurar uma coisa muito legal, mas eu vou fazer isso provavelmente na visão do Evangelho da Graça. Eu vou criar um disquinho de oração. Para quem quiser usar uma hora, orar uma hora. 12 portas de oração em 5 minutos cada uma. Você vai, disquinho da oração da graça. Que tal? Vai te ajudar. Porque muitos irmãos não têm a disciplina. Eu estou só te ajudando a ser cheio. Porque eu sei que quando o rio do Espírito fluir em você, todas as coisas vão se resolver. Mas você tem que ser cheio. A Bíblia fala o quê? Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e cânticos espirituais, orando em línguas, proclamando as promessas do Senhor. Não fique esperando sentir nada. Abra essa porta, entre por ela, encha-se do Senhor todo dia. Irmãos, eu não te condeno. Eu sei que você fala amém, eu vou fazer esse negócio, eu faço o propósito. Aí você faz 2 dias, falha 3, faz mais um, fica acusado, não é? Mas acredite em mim, se você parar 10 minutinhos, 15 que é o que demora com a música, se você fizer tudo, demora 15 minutos. Eu te desafio, separa 15 minutos só para fazer um devocional da graça. Por uma semana, se não acontecer nada na sua vida, eu largo de ser pastor. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvação, para te encher, para ter uma experiência de porta. Quando você é cheio do Espírito, você tem ânimo, você tem disposição, você ouve o que outros não ouvem, você vê o que outros não vê, porque você é levado por uma dimensão espiritual que não é natural. É triste, irmãos que são naturais, que ainda estão sendo conduzidos pelo certo e errado. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Essas portas nos falam do batismo do Espírito Santo e de uma vida cheia do Espírito. Nós vamos começar um jejum daqui 10 dias. Se você não é batizado no Espírito Santo, coloque esse alvo nesse jejum. Eu vou ser batizado no Espírito Santo, eu vou receber o dom de línguas. Mas se você já é, comece a praticar a vida cheia do Espírito. Você vai ver que essas são portas poderosas que vão inundar o seu coração, que vão trazer grande gozo e paz na sua alma. A 8ª porta é uma porta chamada Mifkad. Está lá em Neemias 3:31.
significa porta da guarda. Essa era a porta da guarda. E ela era uma porta muito importante, porque ela era a segurança da cidade. E uma coisa interessante é que nessa porta, em cima dela, tinha uma torre de vigia, sentinela, que justamente era a porta de proteção. Ninguém pode ter a experiência de viver uma vida cheia, uma casa cheia, se você não tiver a segurança de que o Senhor está te guardando. Eu me lembro do Salmo, coloca para mim, amado, Salmo 121, verso 5. Olha o que diz esse Salmo. Salmo 121, verso 5. O Senhor é quem te guarda. Preste atenção. Eu vou falar para você e você vai dizendo amém. Você vai recebendo, amém? O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sua sombra à sua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a sua alma. Guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Você precisa viver com a revelação dessa porta. Eu estou seguro. Que me poderá fazer o homem? Porque você está com medo de ameaças humanas, porque você está com medo de políticos, bandidos, ameaças, pandemias. O Senhor te guarda de dia e de noite, na entrada e na saída. Não vai cair nenhum fio de cabelo da sua cabeça sem o consentimento do Senhor. Você está nas palmas das suas mãos. Você é a menina dos seus olhos. Seus olhos são como chamas de fogo. Para tocar em você tem que tocar no olho dele. Mas ninguém toca. Ele que te guarda. Você tem confiança disso? Essa é uma revelação. Caminhe como alguém que está guardado. Você não está sozinho. Eu amo esse versículo, né? Ele é poderoso demais. O Senhor nos tem nas palmas das suas mãos. Mas, olha para cá, essa porta também, porque ela tinha uma torre de vigia. Na Bíblia, torre de vigia é oração. Oração. Você não pode experimentar uma vida de casa cheia se a porta da oração está fechada na sua vida. Porque a oração é uma oportunidade poderosa na nossa vida. Eu já te contei essa história, lembra? Que o meu filho, quando era pequeno, perguntou se era obrigado a orar. E eu expliquei para ele que ele poderia andar comigo o dia todo, pedir o que quiser, que eu faria naquele dia. Mas se ele não quisesse falar nada, ele podia ficar calado, que eu amava ele do mesmo jeito. Ele falou, não, mas eu quero falar, já que o Senhor vai me dar. E eu falei, então a oração é assim também. Se você não quiser orar, não tem problema, Deus te ama do mesmo jeito. Mas se você quiser conversar com Ele, você é filho, e Ele está pronto para te abençoar. Você vai querer orar? Claro, porque oração não é obrigação. É graça, é oportunidade de se achegar diante ao trono da graça e alcançar favor porque você precisa. Quando eu era novo convertido, na minha época, tinha uns desenhos animados que era do Esmilinguido. E eles fizeram uma série de adesivos. E tinha um adesivo deles muito legal, que eram umas formiguinhas apavoradas. Elas estavam com problemas. O desenho era um monte de formiguinha com problema. Aí uma formiguinha chegava e dizia assim, vocês já experimentaram orar? O cara já foi no médico, já foi no advogado, já foi no banco, já procurou o pastor, já procurou o político, procurou Deus e o mundo. Aí você fala para ele, mas o irmão já orou? Orou? Como assim orou? Você procurou todo mundo, menos a Deus. Peca, olha, na multidão de conselheiros, a sabedoria. Procurar um pastor para ser aconselhado, está certo, mas está errado se você não orar antes. Diga amém. Você precisa aprender a orar, falar com Deus. Quantos aqui sabem que tem 9 tipos de oração na Bíblia? Quem fizer a mentoria, quem fizer o devocional comigo, melhor dizendo, vai ganhar um livreto sobre 9 tipos de oração. Vou te ensinar a orar 9 tipos de oração. Que tem oração para tudo. Por que será? Porque Deus tem solução para tudo na sua vida. Acontece que às vezes na hora da oração da entrega, você está fazendo a oração da guerra.
E na hora da guerra você está fazendo consagração. Aí não funciona. Porque tem irmãos que ele vai repreender o diabo e ele dobra. Satanás, por favor, saia. E na hora de adorar a Deus, ele fala: Senhor! Meu Deus do céu. Na hora de exercer a autoridade, ele pede. Na hora de pedir, ele exerce a autoridade. Aí vira uma salada. Mas não tem problema. Quando você é criança, pode errar. O importante é que você ore. O importante é que você entenda que a casa é cheia quando a porta da oração está aberta. É importante orar no quarto, orar no carro, orar andando, parar para orar, mas também orar enquanto vive, invocando o Senhor. Eu oro por tudo. Eu e minha mulher temos esse costume. Nós íamos fazer aniversário de criança, a gente orava e ora. Agora a gente ora pelo aniversário do neto. Por quê? Porque você faz o aniversário, organiza tudo, não orou, aí o menino tropeça, mete a testa no asfalto, acaba com a festa. Menino briga um com o outro. E festa de família, tanto tem que orar. Porque na hora do amigo secreto começa a mandar recado um pro outro. A minha amiga é uma fofoqueira, mas aí já vira. Você tem que orar, repreender todos os demônios. Quantas festas de Natal não viram uma confusão, né? Porque não orou. Eu oro por tudo, irmãos. Eu oro para tirar férias. Eu oro nas férias. Eu gosto de pescar, só não vou. Mas quando eu vou, eu oro. Porque detesto ir pescar e não pegar peixe. Mas o meu pai sabe onde tem peixe, porque ele sabia onde tinha 153. Mas você não ora, você acha que não pode orar por isso? Ore por tudo, ore para casar, ore para ficar casado, ore para não separar, ore pelos filhos, ora. Ah, tem que orar? Não tem que orar. Mas se quiser, o caminho da graça está aberto para você. Essa é a porta da oração. Essa porta mantém a sua casa cheia. Orar é como respirar, refrigera a alma. Chorar na presença de Deus é tão bom, não é? Dá um alívio. Então faça isso, passe por essa porta. Vamos avançar para eu encerrar. Não quero me delongar mais com os irmãos. Aleluia. Olha o que diz a Bíblia. Depois, a porta, tinha uma porta, e eu estava meditando nessa porta, eu fiquei muito tocado por ela. Neemias 3:25 fala da porta do cárcere. Essa porta, ela era uma porta da prisão subterrânea que tinha lá na cidade. Quando eles passavam pela porta do cárcere, eram os presos que estavam lá. Jeremias, eu acho que foi preso lá, profeta. Ela dava para um pátio onde os encarcerados podiam sair por um momento da prisão para tomar sol. E veja, essa é uma porta poderosa na nossa vida. Olha para cá, rapidinho, estou encerrando. Eu estava meditando, Deus falou isso comigo. Tem muitos irmãos que ainda não experimentaram o melhor de Deus em algumas áreas da sua vida, porque naquela área tem uma prisão na sua vida, por causa de experiências ruins do seu passado. Pessoas que foram abandonadas, traídas, deixadas, pessoas que sofreram traumas, abusadas, tentaram e não tiveram sucesso, foram zombadas, humilhadas, e agora estão retraídas, desejam romper, fazer alguma coisa, mas tem medo. Cárcere na sua vida. O diabo te convenceu ao longo dos anos e criou uma fortaleza na sua mente. Aí fora é chamado de crenças limitantes, mas na verdade são prisões da alma. O diabo te convenceu a respeito de uma derrota que você está vivendo. Olha para cá, meu amado, eu tenho uma palavra para você nessa noite. A porta do cárcere está aberta em Cristo Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade do Evangelho, da graça de Deus vai te libertar em todas as áreas da sua vida.
você será bem-sucedido. Você é árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Você não é um arbusto solitário no deserto, você é árvore frutífera, frondosa, plantada junto às águas, junto à corrente de águas. No devido tempo você dá o seu fruto, a sua folha não murcha. No ano da sequidão você não para de frutificar, e tudo que você faz, você será bem-sucedido. Você tem a sabedoria do alto, você tem a mente de Cristo, você tem a unção do Espírito, você tem a habilidade celestial, você tem portas abertas, você é abençoado na entrada e na saída, você é abençoado no seu casamento, com os seus filhos, no seu negócio, no seu ministério, na sua escola. Você é abençoado na sua mente, a sua mente é renovada, você vai se conformar à imagem e semelhança de Cristo. Você está sendo mudado de dentro para fora. Deus está completando a obra na sua vida. Você não tem passado, as coisas velhas e antigas já passaram. Na sua vida tudo se faz novo. Você é filho, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. É abençoado, perdoado, santificado, justificado, glorificado. Será arrebatado, vai reinar com o Senhor. Enche o seu coração de esperança, porque o Senhor está abrindo a porta do cárcere para você, e você viverá os melhores dias da sua vida no ano da casa cheia, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Você não viverá limitado em nenhuma área da sua vida, porque Jesus é a porta do cárcere para aqueles que estavam presos no seu passado. Esquece o seu passado, esquece o que para trás ficou. Olha para o Senhor e avança para o que diante de você está. Passa por essa porta. Oh, aleluia. Não há cadeias, não há nada que possa te prender. Essa porta já está aberta. A próxima porta, a 10ª. Os irmãos me dão 5 minutos para terminar. É a porta dos cavalos, capítulo 3, verso 28. Que porta era essa? Essa porta ficavam os cavalos que saíam para a guerra. É a porta da guerra. Você sabe, o diabo tem tentado impedir você de desfrutar a casa cheia. Ele tem se levantado para resistir à sua vida, à sua casa, à sua família, seus projetos. Mas nessa noite, o Senhor é o Senhor da guerra. Essa porta é a porta da vitória. Porque a vitória não é conquistada, ela nos é dada. Tem um versículo poderoso que Jesus falou ele. Mateus 22, 44. Coloque ele para mim. Mateus 22, 44. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Eu já falei isso, mas talvez algum irmão pode não ter ouvido. Como diz o pastor Aloysio, depois de 50 anos a gente pode repetir a história, ganha o direito. O que significa isso, pastor? É que na época da guerra, a guerra não acontecia nas cidades, tinha um lugar, marcava-se um lugar, eles iam para lá guerrear. Os exércitos se encontravam num campo aberto, e o rei ficava na cidade. Quando um exército vencia o outro, o rei derrotado era capturado e preso, e ele era levado, acorrentado, para o rei vencedor. A guerra já tinha acontecido, já tinha sido derrotado aquele rei, mas o rei vencedor não sabia. Aí um mensageiro de guerra vinha correndo na frente do exército e dizia: rei, vencemos a guerra, o rei inimigo está capturado, assenta-te, nós estamos trazendo ele para ser colocado debaixo dos seus pés. O rei vencido vinha trazido, acorrentado, era colocado deitado. O rei vencedor se assentava no trono, colocava os pés sobre ele e dizia: vitória. Esse é o versículo.
lá na cruz, Jesus venceu a doença, a miséria, a depressão, o pânico, a ansiedade, o medo, a solidão. O diabo já está vencido. O Senhor já pisou na cabeça da serpente. Só que você ainda está sentindo a guerra. Você está preocupado se vai dar certo. Mas o Senhor te diz nessa noite: eu sou a porta da guerra, e eu venci o inimigo lá na cruz. Assenta-te, descansa, porque eu já venci e estou trazendo a sua vitória para a sua experiência. E você vai pisar sobre este problema que hoje está te afligindo. Você hoje pode acreditar que a porta da guerra está aberta. O Senhor venceu os seus inimigos. Quem peleja contra você, peleja contra o Senhor, mas é derrotado. Porque se o Senhor é por você, quem será contra você? Se por um caminho o diabo se levantou, por 7 ele fugirá. Porque maior é aquele que é por você. Ele é o Senhor que peleja as suas guerras. Você, na sua batalha, o Senhor diz: você não precisará lutar. Apenas descanse e veja o livramento que eu vou te dar. Olha para cá. Eu não sei se você está passando por uma luta hoje, mas acredite em mim, tem alguém que se levantou e está lutando por você. E o seu nome é vencedor. Ele é o vencedor. Recebe, meu irmão, a vitória do Senhor na sua vida. Recebe a vitória do Senhor contra essa doença, contra essa escravidão, contra esse vício, contra essa dívida. Recebe, porque essa é a porta da guerra. E essa revelação te introduz numa experiência de casa cheia. A penúltima porta é a porta oriental. Está lá em Neemias 3:29. Acredita-se que essa é a porta pela qual Jesus entrou em Jerusalém, e que hoje se encontra lacrada. Quando você vai lá, você vê ela. Na frente dela tem um cemitério de muçulmanos. O Messias vai entrar por ela quando ele vier. Os muçulmanos colocaram mortos porque os sacerdotes não podiam tocar em morto. Então eles dizem: se o Messias vai entrar por aqui, vamos colocar os mortos aqui, que ele não vai poder entrar. Só que eles não sabem que Jesus é a vida, e quando ele chega, os mortos ressuscitam. Que porta é essa, pastor? Essa é a porta da ressurreição. É a porta da volta de Jesus. É a porta do arrebatamento. Essa é a porta daqueles que amam a sua vinda. Essa é a porta, olha para cá, essa é a porta daqueles que vivem esperando não o anticristo, o Cristo. Essa porta você precisa passar por ela todo dia, sabia? Você devia parar a cada manhã que você acordar. Eu te dou um conselho: olha para o céu e fala: será que é hoje que ele vem? Porque está perto. E quando ele chegar para nos buscar, ele vem nos buscar. É uma música, né? Ele vem nos buscar. E quando ele vier nos buscar, para onde nós vamos, não haverá mais morte. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá doença, nem corrupção, nem traição, nem assassinato, nem abuso, nem homicídio. Não haverá mais o fim, não haverá despedidas. Todos nós seremos tal qual ele é. Para onde ele vem nos buscar, olhos nunca viram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para cada um de vocês. Essa é uma porta que enche o nosso coração com a imagem do céu. Você está sofrendo aqui por breve período. Romanos diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que está diante de nós. Por pouco tempo ele vem. Você não precisa ter medo de morrer.
A morte é um demônio, você nunca vai encontrar ela, porque Jesus venceu a morte. Hebreus capítulo 2 diz que Jesus, pela sua morte, destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, Satanás, e livrou a todos que pelo pavor da morte estavam escravizados por toda a vida, apavorados, com medo de morrer. Pessoas sem Deus, quando morrem, ficam desesperados porque encontram um demônio. Mas nós que cremos, quando morremos, voltamos para casa e toda a dor acaba. Nós sofremos de saudade daqueles irmãos que partiram, mas eles estão bem, muito melhor do que nós. Para eles a vida realmente começou. Nós estamos terminando uma temporada aqui. Essa porta é uma porta que tira o medo da morte do seu coração, porque Jesus só passou por ela, para você não ter que passar. Eu sei que às vezes você fica pensando na morte, e você fica pensando num túnel escuro, apavorante, e você fica com medo do desconhecido. Um dia, confesso, eu estava com medo de morrer, e eu orei. Falei: Deus, eu estou com medo. Como que é a morte? Porque você tem que falar com Deus de tudo. E Jesus falou para mim: abre o livro de Atos, lá na morte de Estevão, assiste como que é. E a Bíblia fala que Estevão estava para morrer, e ele viu o céu aberto, e ele viu o Senhor sentado, na verdade de pé, e os anjos de Deus em volta dele, vindo buscá-lo. Uma cena gloriosa. Não é apavorante, não é apavorante, mas pode ser que essa porta também seja a porta do arrebatamento. Quem sabe essa noite ela não vai estar aberta. Nós não sabemos a hora, mas enche o seu coração de alegria, porque os dias de lágrimas estão contados. Jesus passou por essa porta. Você pode se alegrar apesar das suas lutas. Quando você estiver sofrendo e o diabo que estiver te atormentando, lembra, Jesus passou pela porta oriental. Ele venceu a morte. O meu sofrimento são por poucos dias. Dias de glória eterna estão diante de mim. E para encerrar, quero que você fique de pé. Eu quero liberar a unção da última porta na sua vida. A última porta, você vê, você estava desanimado, que eram 12, né? Mas tanta bênção, né, irmão? A gente nem viu passar o tempo. Só eu que não vi. Talvez foi só o pregador. Olha para cá, não disperse. Pode ser que Deus vai te tocar nessa porta. Cada um tem uma experiência com uma porta. Enquanto eu pregava, algo tocou você. Essa porta está sendo aberta para você. Mas a última porta é a porta de Efraim. Neemias 12:39. E essa porta, ela tem o nome do segundo filho de José, e significa porção dobrada, ou duplamente frutífero. Gênesis 41:52 diz: ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Ele foi o filho escolhido por Jacó, como filho que receberia também a bênção da primogenitura. Você pode ler depois em Gênesis 48. Essa porta é a porta da unção dobrada na sua vida. É a porta dos dias frutíferos, onde tudo na sua vida vai frutificar. Seu trabalho, sua vida espiritual, sua liderança, sua família. A unção que restaura o fruto, e que você começa a ver destravadas muitas coisas que estavam paradas. Você sabe, tem coisas que são rápidas, outras demoram, não é, irmãos? Esse ano eu tenho experimentado essa porta, especialmente em uma área. Tinha algo que eu estava esperando por 8 anos, e que eu sofri demais nesse negócio no passado. Tentei me livrar dele. O Senhor, é o versículo, né? O Senhor está me fazendo frutífero
aonde eu sofri. Isso é bênção. E Deus abriu uma porta, mudou a minha sorte nessa área, e eu estou desfrutando de um fruto. Isso vai acontecer na sua vida também. Eu profetizo sobre você hoje. Em lugares que você sofreu, o Senhor vai te fazer duplamente frutífero. Áreas que estavam travadas vão frutificar na sua vida, porque essa é a porta de Efraim, e o Senhor abriu essa porta para você. Levante as suas mãos, eu quero orar por você. Qual das portas que eu falei que você precisa passar hoje? É a porta do vale, do cárcere? Você precisa da unção dobrada no lugar que você sofreu? Você precisa entrar pela porta da guerra, da oração? Senhor, você precisa da porta das águas, das fontes? Você precisa da revelação da porta do lixo que tira a maldição da sua vida? Recebe hoje. Chama alguém para orar com você sobre uma porta que te tocou, enquanto eu oro por você pela unção da porta de Efraim. Senhor, eu vou orar, você ore também. Ore pela porta que você precisa hoje, para te levar para casa cheia. Senhor, eu oro pela vida dos meus irmãos, enquanto eles oram uns com os outros. Não fique sozinho. Pai, eu oro pela vida deles. Eu oro por essas 12 portas espirituais que dão acesso à casa cheia. Traz a revelação, quebra as cadeias, destrói as fortalezas, abre as portas que estavam fechadas, abre a porta do cárcere, quebra as cadeias na vida deles, leva eles para as portas das fontes. Sejam eles cheios do teu Espírito, consolados, cheios de esperança na porta do vale. Abre a porta da guerra e peleja por ele as suas batalhas. Senhor, no nome de Jesus, enche o seu coração com a porta do Oriente, onde vem o arrebatamento, onde o Senhor vem nos buscar. Abre a porta de Efraim e libera na terra do sofrimento dupla bênção. Nas emoções, nas finanças, na mente, nos relacionamentos, na vida ministerial. Libera, Senhor, do teu favor nessa noite, das portas que estão abertas para a tua igreja, estão abertas sobre o teu povo, sobre cada um de nós. Encha o nosso coração de esperança, de expectativa, de que dias melhores, de coisas boas que estão planejadas sobre nós, porque Ele vem nos buscar e está às portas.